A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Efésios capítulo 6, verso 11 a 17. Amém? Nós vamos iniciar hoje um estudo e uma campanha, né, irmãos? Declarando guerra. Cada áudio vai estar falando um pouco sobre essa situação, né? Você tem um problema, você tem conflitos aí dentro da sua casa e nós precisamos aí procurar como solucionar esse problema. Amém? Você achou? Novo Testamento, carta aos Efésios, capítulo 6 e verso 11 a 17. Eu vou ler primeiro numa versão de João Ferreira de Almeida. Depois eu vou ler ela no original, numa Bíblia judaica, para você ter uma noção como que é. Amém? Olha só. Efésios capítulo 6 e verso 11 diz assim, ó: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Amém? Verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Essa é uma versão de João Ferreira de Almeida. Agora eu vou ler numa Bíblia judaica, no original, como esses versículos estão escritos. Amém? Vamos lá. Aos Efésios capítulo 6, do 11 ao 17. Verso 11 no original. Usem toda a armadura e as armas providas por Deus, para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. Verso 12. Porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes, as autoridades e os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Verso 13. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus, para que quando o dia mau vier, vocês sejam capazes de resistir a ele. E quando a batalha for vencida, permaneçam em pé. Verso 14. Assim, resistam, usem o cinto da verdade preso em torno da cintura, revistam-se da justiça como couraça. Verso 15. E usem os pés a prontidão procedente das boas novas de Shalom. Verso 16. Sempre usem o escudo da confiança, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Verso 17 e último. Tomem o elmo da libertação com a espada concedida pelo Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Bom, eu li aí uma versão judaica e uma versão de João Ferreira de Almeida para que você possa compreender um pouco melhor, né? Mas eu quero que enquanto a gente esteja se preparando, antes que você tome posse da armadura de Deus, você venha aprender algumas coisas, né? É necessário você aprender algumas coisas aqui. Vamos lá? Olha, primeiro, sejam todos bem-vindos ao quartel-general de Cristo. Antes de nós entrarmos nessa guerra, temos que saber quem é o nosso inimigo, né? Então nós vamos ver aqui Apocalipse, vamos lá? No final da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12. Vamos lá? Eu preciso, irmãos, pontuar certas coisas, né? Capítulo 12, versículo 7 e versículo 9. Diz assim, ó: E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Agora veja o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, o nosso inimigo, que era um querubim de Deus, se rebelou, houve batalha no céu e ele foi expulso. E ele caiu aonde? Aqui na terra. Ele sozinho? Não. Veio ele e os seus anjos. Tá entendendo? Aonde nós vimos ali em Efésios, que são os principados, potestades e hostes malignas, tá entendendo? Então veja Lucas 10,
18, Lucas 10, 18 e 20. Olha só. Lucas capítulo 10, verso 18 diz assim, ó. E disse-lhe Jesus, eu via Satanás como um raio cair do céu. Veja o que está no versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Olha só, né? Então nós sabemos, irmãos, que aquela antiga serpente que apareceu lá no livro de Gênesis, ela foi se alimentando de tanto pecado do ser humano, que quando chegou no livro do Apocalipse, ele já não é mais uma serpente, agora é um dragão. Agora ele tem um pouco mais de força, tem seus súditos, agora ele tem reinos, né? Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também. Qual que é o problema? E por que esse problema? Ver se somos aptos para lutar e resolver sozinhos ou precisamos de ajuda, né? Você já viu isso? Você é capaz de lutar contra eles? Ou você também precisa de ajuda? Porque na realidade eles são espíritos, então como é que a gente vai fazer? Por isso vou falar sobre soldados, antes de lhes entregar a armadura de Deus, para que vocês possam primeiramente aprender a lutar, né? Guerra, a Bíblia fala muito sobre isso, irmãos. Então nós vamos ter que compreender bem sobre essa parte da guerra. Vou lhes contar uma história aqui e vocês vão entender um pouquinho melhor sobre a guerra, né? A primeira historinha que eu quero contar está em Juízes 1, vamos lá, lá no Velho Testamento. Juízes capítulo 1, 1 a 7. Juízes, lá no Velho Testamento, capítulo 1, do 1 ao 7, diz assim, ó. E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos dos filhos de Israel perguntaram ao Senhor dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor, Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo e a minha sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. Verso 4, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque, em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Quer dizer, esse homem ele castigava, irmãos, pessoas, né? E ele acabou fazendo com que aquelas pessoas, que 70 homens viviam comendo de migalhas. Então, o que nós aprendemos com esses pequenos versículos, né? Vingança não é do homem. Vingança pertence a Deus. Você viu o que eles fizeram? Eles prenderam ele e cortaram os dedos dele, né? Mas olha só no versículo 7 que ele mesmo diz assim, ó. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Então, não adianta você querer guerrear com vingança. Não adianta você querer guerrear fazendo o mal. Não vai adiantar. Amém? Procure, meus irmãos, procure entender a vontade de Deus na sua vida. Você não pode achar que você já pode chegar e fazer contra as pessoas da maneira que eles fazem com você. Não, você não pode, você não deve, irmãos. Olha só, agora eu quero contar outra pequena historinha para vocês e vocês vão compreender um pouquinho mais, né? Eu vou falar aqui sobre Gideão, olha só. Gideão no capítulo 7, do 1 ao 7, olha. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele havia-se acampado junto à fonte de Hadod. E de maneira que tinha no arraial dos midianitas para norte pelo outeiro de Moré do vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Verso 3.
Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Faze-os descer as águas, e ali tu proverei, e se que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que se eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Verso 5. E fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe um cão, este porás à parte, como também a todo povo, todo aquele que se abaixar de joelhos e a beber. Verso 6. E foi o número dos que beberam, que lamberam, levando a mão, a boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei aos midianitas da tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Essa pequena história que eu li aqui para vocês, retrata o quê? Gideão e os seus 300 homens. A história vai nos contar de Gideão e seus 32.000 soldados, que no meio deles havia 22 covardes e medrosos. 22.000 covardes e medrosos que estavam com Gideão, né? Sobrando apenas 10.000, porém ainda eram muitos. E Deus mandou testá-los na maneira que bebiam a água, né? Se era com prudência, com vigilância ou não. Foram 9.700 homens que não eram prudentes, não vigiavam, não serviam para a guerra. Então voltaram. Assim sobrou 300 homens, irmãos. E 31.700 só seria estorvo. O que é um estorvo, se caso você não sabe? É aquilo que impede ou embaraça a realização de algo, né? Então, na realidade, 31.000 pessoas e 700 não servia para nada. Somente 300, tá vendo? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Qual deles você vai estar? Aqui foi separado 3 classes. Os que eram medrosos e covardes, os que não vigiavam e não eram prudentes, e os que serviam para tudo. Tá vendo? Então você tem que ver de que lado você tá, como você pode apresentar a Deus. Aqui, Gideão dispensou, não servia. Assim você também na guerra. Toma cuidado para não ser covarde e nem medroso. E também seja prudente, vigie, para que você possa vencer a sua peleja. Amém? Assim temos um grande teste aqui. Se for medroso, covarde e imprudente, nem tenta entrar nessa guerra, pois vai perder. E é como diz o rei Salomão em Provérbios 24:10. Eu quero ler. Amém? Provérbios 24:10. Vamos lá. Era muita gente, mas não adiantou nada. Diz assim em Provérbios 24:10, escrito pelo rei Salomão: se te mostrares frouxos no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então você que está começando hoje uma peleja, uma guerra, está jejuando, está orando, você já está num propósito, não seja medroso, não seja covarde e nem imprudente. Amém? Então seja corajoso, seja prudente e vencerá essa peleja. Não seja frouxo, porque aí na sua angústia que você está passando aí agora, a sua força vai ser pequena se você for frouxo. Não seja. Amém? Então, acredito eu que hoje deu para você compreender um pouco, irmãos, né? Nós já falamos um pouquinho aqui sobre cada assunto, estamos já se aproximando. Não se preocupe, nos próximos áudios logo você vai tomar posse da sua armadura de Deus. Ainda não é o momento, tá? Nenhum soldado quando vai para um quartel, ele já chega pegando na arma. Primeiro ele tem que aprender as coisas, tá? Tem que começar de baixo. Então, vamos descascar a batata para depois tomar posse do armamento. Amém?